Ler essa questão aqui, ó. Psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, mostro monstro da escuridão e rutilância. Sofro desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco. Este ambiente me causa repugnância. Soube-me a boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come a vida em geral, declara guerra. Anda à espreita, meus olhos, para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade ignorância da terra. Não, inorgânica da terra, perdão. Bora lá. Indo na contramão dos realistas, Indo na contramão dos realistas e naturalistas, os artistas do simbolismo, olha aqui o que ele está falando, do simbolismo, não mais se preocupa com a análise da sociedade. Como se pode inferir no poema, a voz poética se volta para um... Bora lá, o simbolismo, qual é a característica do simbolismo, né? A característica principal do simbolismo. O simbolismo, né, ele é contrário ao parnasianismo, e como até o próprio texto diz, né, ele vai de contramão ao realista e ao naturalista. E o que é que ele faz? Ele gosta de falar da dor através da existência do homem. Ele contrária toda a estética realista, né? E ele vai até um pouco para o romantismo, mas aquele individualismo, para aquela tristeza. O poeta, né? Ele sugere as coisas, né? Umas coisas podem ser várias coisas e assim vai. Então é uma coisa muito bem subjetiva, né? É uma linguagem muito subjetiva. Então, retoma um pouco o romantismo, mas um pouco mais individualista, né? Do eu. Tem essa imagem, né? Noturna e assim vai. Por isso que tem essa coisa mais de gostar de falar da dor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no meu caderno, pra gente também falar. Tem umas repetições, né? Existe uma característica nas repetições, como se fosse uma música, né? Retratando uma repetição de algumas coisas na construção do poema. Oh, meu Deus, não faz isso não, saindo do canto. Então, bora lá. Pode-se inferir no poema, a voz poética se volta para uma melancolia diante dos fatos corriqueiros. Vamos deixar isso aqui em off. Preocupações com as questões metafísicas, não. Ele não tem essa preocupação com as questões psicologia de um vencido, não. Metafísica, não. Bora lá, cortou. Referenciação aos valores gregos clássicos, não. Ele não tem essa... até porque tanto que ele não volta, né, para alguns... Ele é contrário, né, a correntes literárias de artistas anteriores, como o parnasianismo. Aqui ele volta mais o romantismo, mas com essa ideia mais individualista, de tristeza e assim vai. Sondagem do eu enquanto ser de reflexão, essa é boa. Tentativa de anular o social diante do indivíduo. Pessoal, ele não tem essa ideia muito de falar sobre a realidade, sabe? Ele não tem essa preocupação. Então isso é inexistente, né? Não é que não é inexistente, mas isso não é muito forte do simbolismo. Isso é mais, eu acho, que não anular o social, porque o realista ele fala mais sobre o social também, né? Mas não existe isso muito marcante, né? Então, o que a gente poderia ficar entre a letra A e a letra D? Aí, indo para o texto, que fala melancolia dos fatos corriqueiros. Eu acho que não pode ser a melancolia dos fatos corriqueiros, porque não são fatos corriqueiros. Tipo, não são fatos de influência má dos signos zodíacos.
esse ambiente me causa repugnância e ainda tem alguma coisa. Mas vocês percebem que são fatos, são algo muito subjetivo, como fosse algo muito imaginário, como fosse, sabe assim, porque fatos corriqueiros é o nosso dia a dia, né? Assim, na minha cabeça é algo mais visualizável, você vê, né, algo que é corriqueiro, que é algo do dia a dia e assim vai. Aqui não, ele traz muito algo muito subjetivo, algo que muito está mais relacionado com sentimentos, com tristezas e assim vai. E por que a gente vai ter que marcar a letra D, né, a sondagem do eu, quanto ser de reflexão? Porque o simbolismo tem isso muito forte, dele preservar muito esse retorno do individualismo, do eu, do eu, do eu. Por isso que ele dizem que dizem não, por isso que o simbolismo ele retorna o romantismo, porque isso também é uma característica do romantismo, né? Essa retomada do eu, do eu, do eu, sabe? Então, eu, filho do carbono, sofro, né? Então, ele sofre. Profundamente hipocondria com ele, né? Soube-me, a boca. Então, tá remetendo ao eu, primeira pessoa, né? E tem outras também, outras partezinhas que ele remete ao eu. E eu, enquanto ser de reflexão, ou seja, ele está se auto-refletindo sobre a tristeza, sobre o aspecto dele. A subjetividade é muito marcante em poemas simbolistas, beleza? Aí por isso vamos ficar com a letra D, certo? Um forte abraço e bons estudos.